Oi pessoal, eu me chamo Marina Macedo, eu sou professora do IFPB e estou aqui para trazer a primeira aula voltada para o Enem. Considerando todo esse contexto de pandemia, né? Todo mundo está com dificuldades, não está tendo as aulas presenciais, então vamos contemplar aí os nossos alunos e não só os nossos alunos, porque nós queremos ajudar a todos aqui, por isso que esse vídeo está aqui na plataforma do YouTube e eu espero realmente que essa aula possa auxiliá-los aí nessa jornada de estudos de vocês. Nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é o texto que é a tipologia textual pedida pelo Enem, tá? Para quem ainda não fez o Enem, para quem ainda está chegando aqui, né? Para saber mais ou menos o que é, se está, sei lá, no nono ano ainda, do primeiro ano, enfim. E nós vamos ver o que é que esse texto dissertativo tem que conter na sua estrutura para que ele seja chamado de texto dissertativo argumentativo, né? Então vocês têm que colocar, logicamente, esses elementos para que ele seja considerado esse tipo textual. Então, gente, a primeira coisa é saber o que é um texto dissertativo argumentativo. A palavra dissertar, ela quer dizer justamente expor. Então você vai expor, por exemplo, ideias em relação a um texto. Quando a gente fala de exposição, o próprio nome já diz, muitas vezes você vai pegar um tema e você vai simplesmente pegar dados, pegar fatos e vai expor, sem opinar. A palavra opinar, ela já tem a ver com argumentação. Então, o texto dissertativo argumentativo, nele você vai, ao mesmo tempo que vai expor, você vai opinar, você vai argumentar. Então, gente, o que é argumentar? Vejam aí comigo. Argumentar, gente, é apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas, etc., que comprovem uma afirmação, uma tese, uma ideia sua, certo? Então, argumentar é isso. Às vezes a gente fica com um pouquinho de medo dessa palavra argumentar, achando que é difícil, mas eu quero que vocês percebam como isso acontece muito na vida de vocês. Por exemplo, pensem aí no contexto de uma festa. Quando vocês querem ir para aquela festa que a mãe de vocês não deixa, vocês sabem muito bem argumentar. Que, por exemplo, vocês começam, argumento 1. Fulana, que minha mãe confia muito, vai. Então você vai olhar para sua mãe, não mãe, ó, fulana vai para a festa também, então ela vai cuidar de mim. Isso já é um argumento. Argumento 2, por exemplo, mãe, vou chegar antes de 11h30 da noite, prometo. Já é um segundo argumento, que você vai chegar cedo, então não tem problema você ir. Argumento 3, por exemplo, mãe, eu não vou beber, então não tem problema. Então, gente, no dia a dia de vocês argumentam muito, todos nós argumentamos, inclusive em relação às ideias, às coisas que a gente acredita, com os nossos amigos a gente argumenta. Lógico que dentro de um texto a gente vai fazer isso de forma diferente, a gente vai ter que selecionar, a gente vai ter que organizar essas ideias para que elas realmente tenham sentido e para que elas façam sentido para o seu corretor, né, lá no Enem. Mas não é uma coisa difícil, é uma coisa que nós já fazemos. Então vamos lá agora realmente para o que precisa conter nessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Primeiro, gente, é importante a gente dizer que o texto dissertativo argumentativo, ele vai ser redigido em prosa, né, como muitas vezes vem dizendo na prova de vocês. Em prosa, gente, é um texto que não é na estrutura em verso, ou seja, não é como um poema, entende? Então, são parágrafos. E aí a gente vai ter, logicamente, com a maioria da prosa que a gente tem, uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Dentro disso, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, nós vamos ter alguns elementos que são essenciais. E é isso que eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Vejam aí na tela comigo, gente. Nós vamos ter um tema, e o tema é justamente o assunto a ser abordado no texto. Então, nesse caso do Enem, especificamente, o tema já vai vir. Então, você não tem escolha do tema, você tem que realmente pegar aquele tema e discorrer sobre ele. Por isso, gente, voltando um pouquinho para mim agora, é importante que vocês leiam bastante, leiam revistas, leiam jornais, seja o que for, assistam, justamente para ficarem antenados em relação à saúde, em relação à economia, em relação a um pouquinho de tudo, na verdade, porque o Enem, ele traz sempre temas atuais, mas nunca temas polêmicos, certo? Temas polêmicos são bem difíceis no Enem. Geralmente são temas para você discorrer, né, sobre o que eu falei, sobre essas coisas gerais, como saúde, como economia, política, essas coisas. Continuando aí no slide,
nós vamos ter, gente, uma das coisas principais. Quando você pegar o seu tema, você vai ter o quê? Você vai ter que elaborar uma ideia central. Essa ideia central é chamada também de tese, como vocês estão vendo aí. A tese deve conter a sua opinião sobre o tema, ou seja, o seu ponto de vista sobre esse tema que o Enem deu, sendo a ideia central defendida em seu texto. Então, gente, por isso que é importante que vocês façam sempre um roteirinho. Quando você pegar o tema, né, você já vai pensar numa ideia central, ou seja, qual vai ser realmente o meu ponto de vista, e é a partir desse ponto de vista que você vai selecionar, que você vai pensar em todos os seus argumentos, que é o que vem aí abaixo nos slides. Vamos ver. Os argumentos, gente, são a justificativa para convencer, persuadir o leitor a concordar com a tese, ou seja, com a ideia central que você está defendendo. Eles vão sustentar a sua tese, o seu ponto de vista. Então, voltando um pouquinho aqui para mim, gente, os argumentos, eles são o porquê da sua ideia central. Então, você está defendendo aquele ponto de vista. Por que você está defendendo aquele ponto de vista? Então, você vai ter que deixar isso claro no seu texto através dos argumentos. E aí, juntos com os argumentos, é uma coisa que fica realmente coladinha, são as estratégias argumentativas que você vai utilizar. Que danada é a estratégia argumentativa, Marina? Não sei o que é. Vamos ver agora. Estratégias argumentativas, gente, são os recursos dos quais você deve se valer para desenvolver os seus argumentos. Peraí, Marina, não estou entendendo. Não se preocupe que eu vou trazer um exemplo aqui de cada uma dessas coisas, tá? Pra gente ver juntos. Mas, gente, as estratégias argumentativas nada mais são do que dados, vejam aí comigo também, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis ou autores especializados no assunto, como vocês estão vendo aí. Voltando um pouquinho para mim, quando a gente traz a nossa opinião para o texto, lógico, o texto dissertativo argumentativo, você tem que colocar a sua opinião. Se você não colocar, vai ser uma mera exposição. Então ele vai ser só dissertativo, você tem que colocar a sua opinião. Porém, nós não podemos simplesmente jogar a nossa opinião sem embasar teoricamente, embasar de alguma forma essa opinião. Por isso que a gente vai utilizar autores especializados no assunto, autoridades que entendam do assunto. A gente vai utilizar, por exemplo, dados estatísticos que a gente viu, uma pesquisa da Veja, uma pesquisa da Isto É, uma pesquisa que foi, dependendo, sei lá, da Organização Mundial de Saúde. Enfim, gente, você vai trazer outras vozes para o seu texto. São essas vozes são muito importantes, porque são essas vozes que vão, de certa forma, tornar a sua palavra mais forte. A nossa palavra sozinha, gente, ela nunca é tão forte do que quando ela é embasada com outras vozes, principalmente se são vozes já acreditadas, digamos assim, pela sociedade. São vozes que têm um poder social, entende? Então você vai trazer essas vozes para o seu texto para que o leitor comece a acreditar em você. Porque afinal, aqui é muito importante, eu vou frisar novamente, o objetivo do texto dissertativo é você convencer o seu leitor. No caso do Enem, é você convencer aquela pessoa que vai corrigir, né? Eu sou seu corretor da prova. Então você tem que convencer ele daquele jeito, gente, que quando ele termina o texto, ele pense, não, realmente o ponto de vista dessa pessoa aqui está certo. Eu acredito nesse ponto de vista, justamente porque você conseguiu convencê-lo, certo? Então, vamos ver um pouquinho isso na prática, certo? Eu peguei um tema, que inclusive é um tema mais polêmico, um tema que seria muito difícil de cair no Enem, mas eu peguei para que fique um pouco mais fácil para vocês, que foi o aborto, tá? Então, acompanhem comigo um pouquinho aí nos slides, mais ou menos a ideia que eu quero dar para vocês do que é cada uma dessas coisas. O que é a tese, o que são os argumentos e o que são as estratégias argumentativas quando a gente realmente já está escrevendo ali. Primeira coisa, vamos ver, ó. O tema, como eu já falei, seria aborto no Brasil, certo? A tese, a ideia central, que você escolheria, por exemplo, ó, aqui é a que a pessoa escolheu. O direito à vida é garantido pela Constituição. Então, o aborto não deve ser aceito no Brasil. Voltando para mim um pouquinho, vocês percebem que há um posicionamento claro aí dessa pessoa?
ela está sendo contra o aborto. Isso já é a posição dela em relação ao texto. E para sustentar essa ideia, a ideia central dela é justamente a de que a vida, o direito à vida é garantido pela Constituição Federal. Se o direito à vida é garantido pela Constituição Federal, então já fica implícito que ela não está de acordo com o aborto justamente por isso, certo? Mas então, essa é a tese, essa é a ideia central. Isso quer dizer, gente, que todos os argumentos que a pessoa colocar, eles têm que apontar para essa ideia central, eles têm que justificar essa ideia central. Tem que dar um porquê. Ah, você é contra o aborto. Por que você é contra o aborto? Entende? Então você tem que justificar isso durante todo o seu texto através de argumentos. Então vamos ver os argumentos aqui. Primeira coisa, o artigo 5º da Constituição diz que o direito à vida é inviolável. Ou seja, se a pessoa traz, gente, a Constituição Federal ela já age aqui como uma estratégia argumentativa. Porque eu estou dizendo que eu sou contra, tudo bem, isso é a minha opinião. Tem pessoas que são a favor. Mas eu tenho que fazer o quê? Embasar o meu posicionamento. E para embasar o meu posicionamento, como eu já falei anteriormente, a gente tem que usar vozes, a gente tem que usar dados. No caso aqui, gente, a gente tem um documento que rege as nossas leis, né? A nossa Constituição Federal Brasileira. Então, é realmente um dado muito forte aqui dentro do texto. Então, esse argumento aí, como vocês já estão vendo, já é um argumento forte. Então, o artigo 5º da Constituição diz que o direito à vida é inviolável. Esse seria o primeiro argumento, já junto com uma estratégia argumentativa. O segundo, alguns argumentam que o feto não é ainda uma vida até o 3º mês de gestação, mas desde a concepção ele já é sim uma vida. Então, gente, nesse segundo argumento, ele traz como se fosse um contra-argumento, porque ele diz assim, contra-argumento, gente, é assim, quando você se antecede e você já coloca no seu texto uma posição contrária à sua, você pega essa posição contrária e depois você mesmo rebate ela. Então ele diz aqui que alguns dizem que o feto não tem vida, entre aspas, até o 3º mês. E aí logo depois ele diz aqui o quê? Desde a concepção o feto já é sim uma vida. E aí, gente, ele vai embasar isso, essa pessoa, né, que nós estamos supondo aqui, já vai embasar com estratégia argumentativa, comprovando por que o feto é uma vida logo do início. Por que ele acha isso? Veja aí embaixo. O feto é obviamente humano, afirma o biólogo José Roberto Goldin, professor de bioética da UFRGS. Isso comprova que o feto tem vida, ou seja, retirar o feto é matá-lo. Gente, uma coisa importante. Vocês estão percebendo aqui que a gente não está na estrutura textual. A gente está aqui lançando argumentos, certo? Por isso que eles estão topicalizados. No texto, isso teria que estar tudo bem estruturado, certo? Que já é uma próxima aula que a gente vai ver, ok? A gente vê um exemplo já de um texto todo estruturado. Mas vejam aqui, ele traz, gente, a posição desse biólogo, a afirmação de um biólogo, né, renomado, um professor de uma grande universidade, para falar, para embasar o que ele falou anteriormente, que é que inicialmente, logo no início, né, o feto ele já é considerado uma vida. Tudo isso vai fazendo com que a tese dele, a ideia central, seja sustentada, né, que o aborto não deve ser feito porque a vida é inviolável. E ele vai dando vários argumentos em relação a isso. Outra coisa importante, gente, nós temos um terceiro argumento aqui, ó. Vejam comigo. A adoção é uma opção mais cabível quando a mãe não deseja o bebê, tendo em vista que muitas mulheres sonham em engravidar e não conseguem. Gente, parece uma coisa tão simples, mas de fato ele está dando aqui uma resolução, né? O que é que pode ser feito se a mulher realmente não quer ter o bebê, por exemplo, num caso de estupro, se a mulher não tem vontade de ser mãe também, né? O que é um direito da mulher, ela ao invés de retirar o bebê, ela pode colocar esse bebê para adoção. Então ele vai argumentando para que no final o corretor pense assim, de fato, o aborto realmente não é uma boa opção, entende?
Então é isso que eu quero que vocês percebam, que o texto dissertativo argumentativo, no final, o corretor ele tem que olhar e dizer, não, essa ideia, isso que o aluno trouxe, de fato, me convenceu, entendeu? Então é isso que você tem que buscar no seu texto. E aí, ó, logo abaixo, nós já temos, abaixo do que eu acabei de falar, que é um argumento, o que seria a estratégia argumentativa para embasar esse argumento, para tornar esse argumento ainda mais forte, ó. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade afeta de 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo. E, no Brasil, cerca de 8 milhões de indivíduos podem ser inférteis. Voltando para mim, veja como esse dado deixa a gente ainda mais convencido de que o aborto não deve ser feito. Quantas e quantas pessoas, né, são inférteis e não podem ter filhos, enquanto algumas podem ter e não querem. Então, por que não doar? A adoção é uma doação. Então, por que não colocar o seu filho para ser adotado, né, por uma pessoa que não pode ter e quer tanto? Então, vejam como os argumentos são importantes, como é importante selecionar os argumentos no texto dissertativo argumentativo, certo? Vejam aí no outro slide, só para vocês verem realmente as estratégias argumentativas, para vocês entenderem bem o que elas são. Ó, essas estratégias que ele acabou de utilizar aqui no texto são, primeiro, a Constituição Federal, né, que é um documento que rege as leis do país, então por isso que ele tem tanto poder. Quando a gente fala da Constituição Federal, é muito importante citá-la, porque de fato ela rege as leis do nosso país, então de fato é como se ninguém pudesse ir contra elas, né? O segundo argumento que ele usa, gente, a segunda estratégia argumentativa é o biólogo, né? Ele traz um argumento de autoridade na área, uma pessoa que entende, para embasar aquilo que ele está falando anteriormente. O terceiro são os dados da pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, só são dados realmente, gente, que são comprovados, né? São pessoas que sabem do assunto, enfim, isso são estratégias argumentativas. Elas estão ali coladinhas com os argumentos, né? Uma coisa está junta da outra, mas é importante que você saiba que quando você lança uma ideia como essa, não concordo com o aborto, sou contra, ou então sou a favor do aborto, você não pode apenas lançar a sua opinião, não. Você vai ter que embasá-la, certo? Através de, como a gente viu aqui, de pesquisas, de dados, de um teórico, de uma revista, enfim. Traga aí vozes que já existem, renomadas no assunto, para comprovar aquilo que você está dizendo. E aí, gente, uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de falar é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela vem geralmente na conclusão do texto e ela é exigida pelo Enem. Você tem que falar sobre como você pode intervir de alguma maneira, ajudar naquele assunto que você está se propondo. No caso do aborto, gente, em tudo que você tiver, a ideia central, ela tem que estar ligada também à sua proposta de intervenção. Então, se você está falando que é contra o aborto, sua proposta de intervenção tem que estar aí ligada a isso. Ou seja, o que é que você acha que pode mudar ou melhorar na sociedade de alguma maneira, o que é que pode ser feito, na verdade, para que o aborto não seja feito, né? De certa forma, estou sendo bem simples assim no que eu estou dizendo para que vocês possam entender. Então vamos ver aqui como se fosse uma proposta de intervenção, para vocês verem mais ou menos o que poderia embasar aí também essa ideia central ainda, sempre apontando, tudo aponta para a ideia central, para a tese do texto, certo? Na proposta de intervenção, por exemplo, coloquei também em tópicos, né? Então não está a estrutura textual, mas é para que vocês consigam entender algumas ideias que podem ser colocadas. Por exemplo, o governo, juntamente com os municípios, deve realizar campanhas que conscientizem a população sobre a importância de usar métodos contraceptivos, evitando a gravidez indesejada. Então, esse primeiro tópico, ele já fala sobre evitar a gravidez indesejada. Evitando a gravidez indesejada, haverão menos abortos. Então, estamos apontando lá para a ideia central, essa ideia central aqui. Segundo tópico, campanhas publicitárias podem auxiliar a população e orientar sobre a possibilidade de adoção e quais são os meios de fazê-lo no Brasil. Então ele já tinha falado sobre a adoção lá. Ele traz para a proposta de intervenção justamente dizendo o quê?
que podem haver campanhas publicitárias que auxiliem as pessoas a deixar claro como ocorre esse processo de adoção, que de fato é uma coisa que muitas vezes nós não conhecemos enquanto a gente não quer, enquanto a gente não tem interesse no assunto, não é verdade? Então também é uma boa proposta de intervenção. E a terceira, no terceiro ponto, a Organização Mundial de Saúde poderia apresentar na televisão e internet propagandas com dados sobre a infertilidade no Brasil. Então veja, ele já traz aqui a OMS, diz que poderia apresentar dados sobre a infertilidade, justamente para que as pessoas vejam o quanto tem pessoas que querem ter filhos e não podem, o que também poderia fazer com que os abortos diminuíssem e as propostas de adoção, entre aspas, elas aumentassem, certo? As pessoas estivessem mais abertas a essa questão da adoção do que ao aborto. Então percebam como essas três ideias estão todas apontando para a ideia central. Tudo, gente, os argumentos, as estratégias argumentativas que estão junto com os argumentos e a proposta de intervenção, tudo vai apontar para sustentar, para justificar a ideia central. Tudo aponta para ela. Os argumentos justificam e a proposta de intervenção vai apontar justamente porque o texto tem que ter, gente, uma coesão, tem que ter uma coerência. Tudo tem que ser muito coerente no texto. Então tudo está interligado. Isso a gente também vai ver na próxima aula, quando a gente for ver mesmo o texto nos parágrafos, certo? Em parágrafos mesmo, lendo juntamente com vocês. E só para finalizar, lembrem aí comigo, eu quero que vocês digam comigo, certo? O que é que tem que conter o texto dissertativo argumentativo? Primeiro vai vir um tema que vai ser dado pelo Enem, ok? E aí depois do tema nós vamos ter o que? A tese. A tese é a ideia central do texto, é o que vai fundamentar tudo que vem depois. Os argumentos eles são a justificativa da sua ideia central, ou seja, é o porquê de você acreditar naquele ponto de vista que você tá tendo ali como ideia central. Então, os seus argumentos, você vai selecionar fatos, selecionar dados, né, em favor desse ponto de vista que você tem. As estratégias argumentativas, elas estão unidas ao argumento, né, ela existe para embasar, para fundamentar também o argumento, e são justamente o que? Dados estatísticos, argumento de autoridade, quando a gente traz um teórico, quando a gente traz, como a gente viu hoje, um biólogo, alguém que entende do assunto, você traz a Constituição Federal, você traz uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e assim por diante. Isto são as estratégias argumentativas. Por fim, a proposta de intervenção, que você tem que ver quais são as medidas que podem ser tomadas para que essa sua ideia central, esse seu ponto de vista, ele possa, entre aspas, melhorar ou se possa ajudar nesse assunto, né? Enfim, é realmente uma proposta de intervenção, uma proposta de solução. Era chamada antes de proposta de solução, se eu não me engano, e agora é chamada de proposta de intervenção. Como você pode intervir nesse problema, entre aspas, abordado. E aí, geralmente, na proposta de intervenção, você vai trazer o governo, você vai pensar no que o Estado pode fazer, as prefeituras podem fazer, dependendo do assunto, as escolas, campanhas publicitárias, enfim, como toda essa estrutura social pode ajudar a melhorar esse assunto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula também com pessoas que estão aí também na mesma situação que você, estudando para o Enem. E espero que vocês tenham gostado. Podem deixar dúvidas aqui embaixo, que eu venho tentando trazer as respostas nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada por me acompanhar. E é isso aí. Tchau, até a próxima aula.